Está entrando aí nesse tema da live de hoje, que a nossa mente é poderosa para produzir os sintomas da ansiedade. Acontece muito, um cliente que falou comigo hoje, inclusive, disse assim, como que a nossa mente é poderosa quando eu vou procurar no Google sobre doenças graves, eu vejo meus sintomas e procuro no Google sobre os meus sintomas, eu vejo lá alguns sintomas que se parecem com doenças graves, que se estão dentro do diagnóstico de doenças graves, e eu começo a sentir aquelas doenças, eu começo a sentir aqueles sintomas. Como que pode isso acontecer, né? Como que essa sugestão, como se fosse uma sugestão, autossugestão hipnótica, né? Na verdade, querido, o que acontece é que eu sempre trago aqui para vocês essa consciência de que mente e corpo estão conectados, né? E muitas vezes as pessoas não lembram disso, porque nós temos uma tradição no mundo ocidental em separar a mente do corpo. Descartes, um filósofo grego, falava: penso, logo existo. E ele fazia essa separação entre mente e corpo, né? Então, nós herdamos isso aí da civilização ocidental, grega, e até hoje é difícil para a gente entender o nosso corpo como um todo. Os orientais, os asiáticos, eles têm uma outra tradição e veem isso com mais naturalidade. Mas para nós, ocidentais, isso às vezes é um desafio. Como que o meu corpo sente tantos sintomas fortes da ansiedade, como aperto no peito, taquicardia, palpitações, falta de ar, dores de cabeça, tonturas, e causado por um fator psicológico, um fator emocional, que é a ansiedade? Como que isso pode acontecer? Quando eu procuro no Google, eu vejo doenças graves, eu começo a sentir como que isso acontece, como a sua mente cria isso. Se você entende que o que eu sempre falo no mecanismo da ansiedade é uma explicação muito racional, muito lógica. Não tem nenhum misticismo, não tem nenhum segredo, não é nada oculto. A ciência cada vez mais tem mostrado para a gente com clareza como esse mecanismo da ansiedade acontece, né? Como esse fenômeno acontece. Quando você tem uma preocupação excessiva, do tipo uma sensação de fragilidade, uma sensação de insegurança, como se você estivesse sob perigo, ainda que você esteja num bom emprego, você tenha um bom salário, você tenha uma família legal também, seus amigos são ótimos, ainda que racionalmente a sua vida esteja relativamente equilibrada, mas tem uma sensação interna de desconforto, uma emoção, uma fragilidade muito grande, né? Uma sensação de desequilíbrio, de insegurança, que às vezes você não sabe explicar. Numa psicoterapia, você vai aí entrando em contato com a sua história de vida e você vai percebendo que alguns momentos foram traumáticos na sua história de vida. E esses traumas geraram essas inseguranças, essas incertezas. Quando você tem esse sentimento de que alguma coisa não está legal comigo, alguma coisa interna, não é nem externo, não é nem um ambiente exterior, é dentro de mim uma sensação de insegurança na minha alma mesmo, onde eu sinto um vazio, uma agitação. Isso está começando a alterar a conexão entre os neurônios. Os neurônios que estão na mente, no cérebro, eles são células que vão organizar todo o nosso corpo. E eles se comunicam através de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São elementos químicos que ajudam. Os neurônios não encostam um no outro. Esses neurotransmissores, eles ajudam os neurônios a se comunicarem. Existem bilhões, trilhões de neurônios na mente, né? E no intestino também. E quando você está confuso, inseguro, emocionalmente abalado, essa conexão dos neurônios, ela fica abalada também. Por isso que mente e corpo estão conectados, né? Se você vê uma figura de anatomia, você vai ver todo o corpo sendo inervado, né, da coluna vertebral, o centro nervoso do corpo está todo ali ramificado em todo o seu corpo mesmo. Então, essas emoções fortes, esses pensamentos fortes, eles estão alterando essa comunicação, essa conexão química no cérebro. E aí, nosso corpo também, ele além de todas as nossas emoções, todas as nossas experiências humanas, ele também é formado por química, por processos eletroquímicos aí, né? Por isso que, muitas vezes, quando você olha no Google sobre uma doença grave
e você se assusta, você começa a sentir uma pressão psicológica e muitas vezes você tem aquela sensação do seu corpo daquele sintoma que você viu lá, né? Não é nenhuma bruxaria, não é nada místico, não é nada religioso, não. É apenas o seu corpo reagindo a uma tensão psicológica que você observou naquele momento. Por quê? Muitas vezes você está muito sensível, hiperreativo. Essa hipersensibilidade, essa hiperreatividade, ela vai gerar essas alterações químicas que vão fazer com que as áreas do cérebro responsáveis por acionar a produção de hormônios de estresse, ela comece a trabalhar em excesso. Então começa a haver uma produção excessiva de hormônios de estresse, em função dessa preocupação excessiva, desse medo, dessa sensação de insegurança, dessa instabilidade, desse desequilíbrio emocional. Isso vai afetar profundamente as nossas conexões neurológicas. Mas essa alteração, esse fenômeno da ansiedade, ele não é grave. Parece que é grave porque os sintomas são muito intensos, mas na verdade eles não são graves. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal. Por isso que a psicoterapia é tão importante para você rever o seu estilo de vida, o excesso de preocupação, o excesso de perfeccionismo, as autocobranças, os julgamentos excessivos que você faz com você, a exigência de um perfeccionismo que ele não tem limite e que você não percebe muitas vezes que você está pressionando a sua mente, consequentemente pressionando o seu corpo e gerando sintomas de ansiedade. Então, muitas vezes, isso é inconsciente também, né? Você está tão acostumado, tão habituado com isso, e existem, claro, outros mecanismos internos inconscientes que estão te pressionando também, outros impulsos emocionais que fazem aí com que você se sinta mais pressionado mesmo. E essa pressão vai trazer todo esse conjunto de sintomas, dores de cabeça, como se fosse um arco apertando aqui, a falta de ar, o aperto no peito, a palpitação, o coração disparado, as dores musculares são tão comuns que as pessoas falam tanto aqui, né? Então, esse conjunto de sintomas, ele é causado por uma relação entre mente e corpo altamente conectados. E às vezes a pessoa pensa assim: nossa, mas como que a nossa mente é poderosa para produzir sintomas? Não é que a mente é poderosa, claro que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem grandes capacidades, mas é porque essa inter-relação, essa interconexão entre mente e corpo acontece o tempo todo. Então, aquilo que eu vivencio, os meus traumas, os meus conflitos emocionais, os meus pensamentos, as minhas preocupações, vão alterar a química do meu cérebro, vão alterar as minhas emoções, vão alterar o meu corpo, a minha musculatura, e vão trazer a produção excessiva de hormônios de estresse, criando sintomas famosos, sintomas da ansiedade. E muitas vezes você está tão sensível, tão hiperreativo, tão hipersensível, que uma notícia ruim, né, que você vê no jornal, na televisão, na internet, nas redes sociais, ou você procurando no Google sobre uma doença, acaba influenciando a sua mente, influenciando o seu corpo, você às vezes sentindo tensões que aquela doença está se referindo ali, né? Não é porque é um gesto mágico, não, porque o seu corpo já está alterado há muito tempo, o seu corpo já está aí hiperestimulado há muito tempo. Então, é uma reação natural do corpo quando a mente está sobrecarregada de emoções, de preocupações, de pensamentos muito acentuados, né? Entender isso, às vezes, não é muito fácil. As pessoas aqui é, vão trazer essas informações e vão, muitas vezes, não entender o que está acontecendo. É mais confuso para as pessoas entender esse mecanismo da ansiedade, né? Por isso que eu sempre trago ele aqui, para que vocês possam cada vez mais elaborar, refletir, pensar, estudar e cada vez aprender sobre esse mecanismo da ansiedade que traz tantos sintomas. Enquanto mais vocês tiverem essa clareza, vocês vão poder engajar no tratamento de psicoterapia. Mesmo quem faz psicoterapia muito tempo, às vezes tem dúvidas. Será que é ansiedade mesmo? Será que não tem um outro problema grave de saúde? Será que não tem um exame que eu não fiz que poderia acusar isso, né? Então, essa dúvida, ela paira no ar ainda das pessoas e traz também esses sentimentos de tensão e de insegurança. Quanto mais você for gentil com você mesmo, quanto mais você for leve com você, trazer questões que te
que colocam uma paz interior, uma segurança interna, você está contribuindo para a mente diminuir o estresse, para o seu corpo voltar ao equilíbrio e, gradativamente, você eliminar os sintomas da ansiedade, né? Compreender o mecanismo da ansiedade é o primeiro passo para que você possa tratar e curar. Compreender a sua história de vida, esclarecer para você onde que estão as tensões, onde que estão as causas da ansiedade, quais são as suas heranças que você teve dos seus pais, da educação dos seus pais que te pressionam. Muitas vezes, seus pais também são muito ansiosos, eles fazem uma catastrofização, uma dramatização e você nem percebe, porque você está tão acostumado com isso, e você herda essa educação, esse hábito, essa atitude, esse comportamento, mental, né, gente? Na psicologia a gente chama o pensamento de comportamento também. Não é só a nossa ação física, mas sim o pensamento como um comportamento, ele é aprendido também. Então, à medida que você entende como você aprendeu isso, você pode começar a se libertar disso, né? Então, entender, compreender racionalmente é um primeiro grande passo para o tratamento, para a cura dos sintomas da ansiedade. E após entender, é elaborar emocionalmente, é lidar com seus traumas, com seus conflitos emocionais, com mais equilíbrio, mais sabedoria, que é um dos nossos objetivos aqui. À medida que você tem mais refrigério, mais paz interior, você vai vendo que os sintomas vão desaparecendo, né? E muitas vezes você tem uma insegurança há muito tempo e nem percebe. Porque é um jeito tão seu de ser que você acha que isso não é ansiedade, né? Mas, na verdade, essa sensação de insegurança, muitas vezes você passou a sua vida correndo atrás de fazer coisas para tampar um pouco essa dor, essa insegurança, esse nervosismo, essa instabilidade que você tem, né? Então, e às vezes você não percebeu que isso era um fenômeno da ansiedade já instalado em você há muito tempo e que, na verdade, você estava tentando fazer muitas atividades para tampar essa dor emocional que traz tanta repercussão negativa na mente e tantos sintomas da ansiedade. E aí, à medida que você busca se ancorar, você busca se entrar em contato com partes do seu corpo, da sua mente, que te dão paz, segurança, isso vai, pouco a pouco, se libertando, né? Você vai se libertando dos sintomas da ansiedade. É claro que, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas à medida que você entende esse mecanismo, que você se compreende mais, você aumenta o seu autoconhecimento, e que você faz uma psicoterapia, porque é na psicoterapia, na relação com o psicólogo, com a psicóloga, que você vai aumentar a sua capacidade de autoconhecimento, de compreensão e diminuir um pouco essa tensão psicológica. É claro que os exercícios de relaxamento, as meditações, as mudanças mentais são importantes, mas a relação na psicoterapia, ela vai realmente dar uma base maior para você se libertar desses hábitos, dessas amarras, dessas algemas que te prendem há tantos anos. E quando você começa a se libertar, você vai vendo pouco a pouco que tá ok, né? Tô dormindo bem, os sintomas não estão aparecendo tanto e eu me sinto cada vez melhor. Tá bom? Lembrar vocês então que nós estamos na Black Friday já, eu antecipei a Black Friday. Então você pode aqui no link do chat ou na descrição dos meus vídeos do YouTube, nas redes sociais, clica lá, você vai ver esse combo de psicoterapia online durante 6 meses, mais os e-books, mais os cursos online, é muita informação. E eu vou acrescentar outros vídeos ali, sempre para vocês. E ainda com um contato comigo direto no WhatsApp. E a psicoterapia é comigo também, né? E se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui, Dr. Paulo Antônio Almeida, no Instagram, para a gente poder agendar uma sessão online e ter 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Muito obrigado pela participação. Eu vou responder algumas perguntas